E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai estudar equações do plano. Mas antes disso, vamos dar uma olhada com mais detalhes o que são vetores coplanares, e isto vai nos ajudar a desenvolver a equação vetorial de um plano. Vetores coplanares são aqueles vetores que possuem representantes em um mesmo plano. Então, aqui só para ilustrar, imagine que eu tenho um plano. Os vetores que estão ou são representados neste plano são ditos ser coplanares. Então eu tenho o vetor U, o vetor V, por exemplo, o W, o vetor A. Estão todos no mesmo plano π aqui, então eles são todos ditos coplanares. Nós iremos agora caracterizar como são esses vetores em termos de coordenadas. O que eu quero dizer assim, qual é a relação entre esses vetores? Né? Para isto, nós precisaremos do conceito de combinação linear. Então, o que é combinação linear? Dados três vetores, u, v e w, um plano no espaço, né, dizemos que o vetor w ele é combinação linear do u e do v quando existirem números reais alfa e beta, tais que o w se escreve como alfa vezes u mais beta vezes v. Né? Essa aqui é a multiplicação por escalar. Então, essa aqui eu digo que o w é a combinação linear de u e do v quando ele se escreve como soma de múltiplos do u e do v. Tudo bem? A gente vem usando isso bastante para representar vetores no plano cartesiano e no sistema de coordenadas cartesianas no espaço. Vamos fazer um exemplo no plano cartesiano para você ver que a gente está usando sempre combinação linear. Quando a gente está trabalhando no plano cartesiano, por exemplo, desenhamos os eixos coordenados. Aqui a gente tem o eixo y e o eixo x. Vou anotar aqui. E temos dois vetores muito importantes, que são os vetores base para esse sistema cartesiano, que é o vetor i e o vetor j. São dois vetores unitários. O i tem coordenadas 1, 0, e o vetor j tem coordenadas 0, 1. Vamos pegar, por exemplo, são vetores unitários, né? Vamos pegar, por exemplo, outro vetor aqui. Vou pegar o vetor u, vou chamar ele de w, né? Vou pegar o vetor w como sendo o vetor com coordenadas 2 e 3. Tudo bem? Então, vou representar ele aqui como os vetores unitários. Aqui tem uma unidade, aqui é 2, e aqui no eixo y vou marcar 3. Então, eu só representando o ponto aqui 2, 3, né? E a gente consegue desenhar o vetor posição W2, 3 aqui. Tudo bem, tá aqui. Veja bem, como que a gente escreve o vetor 2, 3 como combinação linear dos vetores i e j? Olhando aqui para as coordenadas, a gente consegue enxergar o seguinte, que a gente pode escrever isso como sendo 2 vezes 1, 0, mais 3 vezes o 0, 1. Isso é a mesma coisa que escrever 2 vezes i mais 3 vezes j. Isso a gente está usando, a gente usa em física, também é uma notação muito comum. Mas, em outra terminologia, posso dizer que o w, né, ele é a combinação linear dos vetores i e j. Em termos, olhando aqui o gráfico, né, o que seria o vetor 2i? Seria esse, vou fazer aqui amarelo aqui, o vetor 2i. É o vetor paralelo aqui ao i, eu prolonguei ele, né, multipliquei ele por 2. E o 3j aqui na vertical, né, eles mantêm a mesma direção. É o vetor, aqui seria o vetor 3j. A soma desses dois vetores, né, geometricamente a gente vê, forma aqui um retângulo, e a diagonal desse retângulo é o nosso vetor w. Tudo bem? Então isso é combinação linear. Isso é um exemplo de combinação linear no plano cartesiano. Vou pegar um outro exemplo aqui de três vetores no espaço, né, onde tem uma afirmação. O w ele é a combinação linear dos vetores u e v. O vetor u, né, tem coordenadas 1, 0, 3. O vetor v tem coordenadas 2, 1 e menos 1. E o vetor w tem coordenadas 3, 2 e menos 5. Se não está muito claro aqui quais são os valores de alfa e beta que a gente deve encontrar, né? A gente faz o seguinte, a gente vai na definição. O que quer dizer que w é combinação linear de u e v? Significa que existem, né? Então aqui existem alfa e beta pertencente aos reais, tais que, né, o w se escreve como sendo
alfa U mais beta V. Então eu vou escrever o seguinte, né? Agora eu vou reescrever em termos de coordenadas. A gente tem aqui 3, 2 e menos 5, isto é igual a alfa vezes 1, 0, 3, mais beta vezes 2, 1 e menos 1. E isso fica como alfa. Eu já vou somando aqui, ó. Vai ficar alfa, né? Aqui vai ficar alfa, 0 e 3 alfa, 2 beta, beta e menos beta. Então, fazendo isso de uma vez, vai ficar alfa mais 2 beta, primeira coordenada, 0 mais beta, então vai ficar beta, na segunda coordenada, e 3 alfa menos beta. 3 alfa menos beta na terceira coordenada. Então eu tenho uma igualdade de vetores aqui, né? E eu tiro um sisteminha. Então aqui eu tenho que, por exemplo, alfa mais 2 beta. Não posso confundir o alfa com o beta aqui, tá meio parecido, mas eu tô falando aqui, então tem que fazer a distinção, tá? Então alfa mais 2 beta é igual a 3. Beta é igual a 2, então aqui a gente já tirou que o beta vale 2. E por fim, eu tenho que 3 alfa menos beta é igual a menos 5. 3 alfa menos beta é igual a menos 5. Bom, pelo exemplo aqui, a gente já tem que o beta vale 2, mas você teria que resolver o sisteminha, né? Substitui aqui o beta, por exemplo, na primeira equação. A gente tem que alfa mais 2 vezes o beta que vale 2. Isso é igual a 3, né? Então a gente tem, isso implica então que aqui vai dar 4, né? Isola o alfa, a gente vai ter que alfa é igual a menos 1, né? Porque ficou 3 menos 4. Então a gente tem alfa e beta, alfa igual a menos 1 e beta igual a 2. Se você substituir aqui só para verificar que está tudo certo, então aqui fica, substituindo alfa igual a menos 1, vai ficar menos 3 com menos 2 dá menos 5. Tá ok, esses são os valores corretos. Então na hora que você substituir aqui o alfa por menos 1 aqui e o beta por 3, a gente tem essa combinação. Então, o que a gente obteve aqui, 3, 2, menos 5, se escreve como sendo menos uma vez, 1, 0, 3, mais duas vezes o 2, 1 e menos 1. Então, o vetor W é, na verdade, menos U mais 2V. Então, ele é a combinação linear do U e o V. Uma vez que você obteve a combinação linear, né, de um deles, dá para perceber que você pode, se o W é a combinação linear do U e do V, também a gente pode escrever o U como combinação linear do V e do W, ou o V como combinação linear do U e do W. Basta só fazer manipulações algébricas ali nessa expressão que a gente acabou de obter. Vamos, por exemplo, eu vou apagar aqui, só para a gente ter mais espaço, e eu vou escrever o U como combinação linear do V e do W. Deixa eu anotar aqui antes que eu esqueça. Aqui ficou W, então ficou igual a menos U mais 2V, né? Então agora eu vou terminar aqui. Então a gente tem o seguinte. Eu vou isolar o U, usando as propriedades aqui de soma e multiplicação por escalar. A gente tem o seguinte. Então, por exemplo, o menos U, eu posso escrever ele como sendo 2V menos W. E se eu multiplico tudo por menos 1, isso implica, né? Vou multiplicar aqui por menos 1, que o U é igual a 2V mais W. Então eu escrevi o U como combinação linear do V e do W. Eu poderia ter feito o V, né? Eu poderia, por exemplo, aqui escrever 2V como sendo U menos W. Isso implica, então, né, multiplicando tudo por meio, que o V é igual a metade do U, né, menos meio W. Então, eu posso escrever os três vetores, né, como múltiplos, ou soma de múltiplos de um dos outros, ou eu tenho três vetores e eles são combinação linear dos outros dois. Tudo bem? Tá, mas o que isso tem a ver com vetores coplanares? Então vamos lá dar uma olhada nisso. Então vamos fazer o seguinte, imagine que eu tenho um plano no espaço, né, e eu pego três vetores que estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Vou pegar U e V, né, começando aqui representando no mesmo ponto, eles não são paralelos, tá?
pegar aqui UV não paralelos. E eu vou pegar um vetor W, vou pegar todos eles começando no mesmo, tendo o mesmo ponto inicial aqui, os representantes dele, eu vou colocar o W aqui. Mas são 3 vetores coplanares. E aí qual que é a relação deles com combinação linear? Tá, como está no espaço, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, vou falar que esse plano seria o fundo do nosso vídeo aqui. Eu vou fazer uma representação aqui mais simples. Eu vou marcar aqui o vetor U. O vetor V desceu um pouquinho, ficou um pouco mais alongado que o desenho lá de cima. Vou tentar manter uma perspectiva ou um tamanho razoável aqui. Deixa eu ver o W, fica mais ou menos aqui. Então tá, é só uma representação aqui desses vetores no fundo do vídeo, aqui no plano do vídeo. É o seguinte, veja, esse aqui é o meu vetor U, esse aqui é o meu vetor V e esse aqui é o meu vetor W, né? Vou passar, pegar a direção aqui do vetor U, vou passar uma reta paralela a ela, no extremo final do W aqui, né? Então vou marcar aqui. Então, mais ou menos aqui, tá? Vou repetir a mesma coisa para o V, vou passar uma paralela aqui ao V. Mais ou menos. Então vamos dizer que ficou mais ou menos, mas enfim, essa é a ideia. Tem aqui, vamos supor que isso aqui é paralelo, a gente obteve um paralelogramo. Quem que são esses, né? Como que é esse paralelogramo, enfim, com relação a U e a V? É o seguinte, a gente tem aqui um vetorzinho que é múltiplo do V. Tá? Ele é um vetor paralelo. Talvez o amarelo não seja a melhor escolha. Vou pegar o vermelho aqui, vai. Aqui eu tenho um vetor paralelo ao V. Vou chamar de beta V. Tudo bem? Ele é um múltiplo do V. E aqui eu tenho um vetor que eu vou esticar aqui, que é um vetor paralelo a U, que eu vou chamar de alfa U. Tá? E veja, na hora que eu somo beta V com alfa U, usando a regra do paralelogramo, eu obtenho quem? W. Então eu posso escrever W como sendo alfa U mais beta V. O que a gente tira daí? Peguei dois vetores U e V paralelos e peguei, não paralelos, né? E peguei um vetor W qualquer e coloquei ele começando, né, no mesmo ponto inicial do U e do V, por exemplo. Daí, né, só pelo desenho, eu vejo que é possível escrever o W como combinação linear do U e do V, por exemplo. Tá? Uma vez que eu fiz isso, então quer dizer que eu posso escrever o U como combinação linear do V e do W, ou V como combinação linear do U e do W, por exemplo. Isso vai ajudar a gente a caracterizar vetores coplanares. Então a gente vai ter a seguinte caracterização para vetores coplanares. Os vetores U, V e W são coplanares, sem somente ser um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Então, por exemplo, né, do jeito que a gente estava falando de combinação linear, então, por exemplo, eu poderia ter o W como combinação linear do U e do V, ou eu poderia ter o V como combinação linear do W, né, e do U. Vamos pôr aqui um T, U, etc. Ou o outro, né? Enfim, uma vez que eu escrevo um como combinação linear dos outros dois, os outros dois a combinação linear dos outros. Enfim, tudo isso aí. Então isso vai ser a nossa caracterização para vetores coplanares. Tudo bem? Isso vai ser útil na hora da gente definir a equação vetorial de um plano, tá? Tá certo que quando a gente estudou produto misto, tem uma outra maneira de calcular, de verificar que três vetores são coplanares. A gente calcula o produto misto dos três vetores. Se deu zero, eles são coplanares. Se não, eles não são coplanares. A gente vai usar também esse resultado para falar da equação geral do plano. Tá, mas o próximo vídeo vai ser sobre a equação vetorial do plano e a gente vai usar o fato da combinação linear.